Esta pequena passagem do Evangelho, ela revela uma verdade a respeito de muitas pessoas. Muitas pessoas não têm fé. E você pode fazer o que quiser e elas não vão crer. Você pode fazer um milagre na frente delas, elas não vão crer. Elas podem estar cara a cara com Deus, como estavam aqui com Jesus, e elas não vão crer. Parece que são pessoas que são marcadas pela incredulidade. Só que Deus, como é bom e generoso, extremamente providente, ao longo dos séculos da igreja, de vez em quando, Ele providencia um grande farol para poder dar a fé a muita gente. E hoje nós comemoramos justamente uma figura que foi um grande farol da fé, que ajudou e continua ajudando muitos sacerdotes a viverem de acordo com a vontade de Deus e de acordo com a fidelidade à sua vocação de sacerdote. Hoje, dia 4 de agosto, nós celebramos o dia de São João Maria Vianney. São João Maria Vianney nasceu numa cidadezinha da França, chamada Dardilly, no dia 8 de maio de 1786. Ele era de uma família numerosa, ele era o quarto de 7 irmãos. Desde pequeno, trabalhou na roça para poder ajudar e sustentar a família, que vivia numa grande pobreza. Ali, final do século, a Revolução Francesa tinha feito uma desgraça na França, é uma tragédia a Revolução Francesa, mesmo trazendo os ideais, igualdade, fraternidade, não sei o que, toda essa bobagem. A igreja sofreu terrivelmente com a perseguição de Napoleão. Acontece que São João Maria Vianney nasceu nessa pequena cidade, mas foi muito bem educado na fé desde criança. Um fato importante da vida dele é que com 4 anos de idade, ele ganhou um terço de presente da mãe, e era um terço bonito, e ele já rezava o terço e passava o dia inteiro com aquele terço na mão e não tinha quem fizesse. Até que um dia uma irmãzinha dele queria muito o terço e a mãe obrigou ele a dar o terço para ela. Ele, com muita contrariedade, deu o terço, mas no lugar ela deu uma pequena imagem de madeira, uma imagenzinha. E essa imagem, até quando ele morreu, aos 70 e poucos anos, ele tinha a imagem na mão, a mesma imagem que a mãe lhe deu. Ele cresceu num ambiente de fé, de muito respeito pela igreja, e quando começa a se tornar adolescente, ele começa a dizer que ele quer ser padre, mas não tinha como. Ele foi ser alfabetizado aos 16 anos, 16, 17 anos. Aprendeu a ler e escrever, era um homem de extremas virtudes, mas ao mesmo tempo uma capacidade intelectual muito reduzida, né? Traduzindo de uma forma bem simples, ele era muito burrinho, não aprendia as coisas, tinha dificuldade de aprender. Ele queria ir para o seminário, mas por causa da sua incapacidade, foram protelando, e ele entrou no seminário aos 25 anos de idade. Entra no seminário, o seminário não é como nós conhecemos hoje. Ele ia para a casa paroquial, ficava morando lá, e o pároco ia ensinando, alguns professores vinham, davam aula para ele. Ele aprendeu muito mal o francês oficial, porque ele falava um dialeto lá da sua cidadezinha, aprendeu o francês, mas não aprendia o latim, não aprendia a filosofia, não aprendia a teologia, não conseguia. Só que ao mesmo tempo, ele era um farol assim na sua forma de se comportar, no seu amor a Cristo, na sua bondade, na sua caridade, no cuidado com os pobres, com as pessoas. Ele era tão santo que o padre que viveu com ele, né, que era o reitor dele, disse: não, tem que ordenar ele. E aí, com muita dificuldade, foram lá fazer a eleição para que ele fosse ordenado padre. No dia em que aconteceu a reunião, ele sentado numa sala,
entrou o vigário-geral, o padre dele, o pároco dele, o bispo e tal. E eles conversando lá, uma certa altura da conversa, o vigário-geral disse assim: "Ô excelência, como é que nós vamos ordenar esse jumento?" E ele ouviu aquilo. Quando o padre saiu, deu de cara com ele e pediu desculpa, dizendo: "Olha, me desculpa, não era bem isso que eu queria dizer e tal." E ele disse: "Não, não tem problema, eu só quero ser apenas o jumento que levou Jesus para Jerusalém. É só isso que eu quero ser." Ordenaram ele padre, mas não permitiram que ele atendesse confissão, porque diziam que ele era tão burro que ele não ia saber aconselhar ninguém. Ele ficou 3 anos sem poder atender confissões. Celebrava a missa, mas também era proibido de fazer a homilia, porque ninguém achava que ele ia dar conta de fazer a homilia. Até que tinha uma pequena cidade de Ars e precisava mandar alguém para aquela cidade. Escolheram ele já tinha mais de 30 anos quando foi escolhido para ir para lá, mas mandaram assim: manda lá para aquela cidadezinha, uma currutela lá, tem 230 habitantes só, um povo bem complicado, deixa lá, se perder, se morrer, está tudo certo. A cidade de Ars, a vila de Ars, tinha 230 pessoas morando naquele lugar, tinha cabarés e muitos bares, os bares sempre lotados, a igreja fechada e de madeira, né, como é que fala? Ela foi lacrada para ninguém entrar dentro da igreja, e era uma devassidão, além de crimes de toda natureza, assassinatos, roubos, violência, muitas brigas de família, uma coisa assim pavorosa. Ele, de muito bom grado, foi numa carrocinha com as suas coisas em cima da carroça. Chegando próximo da cidade de Ar, estava em dúvida, encontrou um menino pastor, um menino cuidando das ovelhas, e ele perguntou: "Aonde fica o caminho que vai para a cidade de Ars?" E o menino ensinou para ele. Aí depois ele disse para o menino: "Você me ensinou o caminho de Ars, e eu vou te ensinar o caminho do céu." E o menino foi depois catequizado por ele e morreu ainda criança, ainda quando era criança. João Maria Vianney chegou na pequena cidade de Ars, abriu a igreja com um martelo, quebrando as tábuas ali, deu uma limpada mais ou menos, foi até a casa paroquial e fez o seu colchão. Pegou o capim seco, costurou num pano de saco e fez o seu colchão, e esse foi o colchão que ele viveu a vida inteira. O travesseiro era um pedaço de madeira coberto de palhas. Essa era a cama dele. Ele chega na igreja, celebra uma missa, expõe o Santíssimo Sacramento no altar e se ajoelha ali. Isso de manhã cedo, às 6 horas da manhã, ele se levantou da frente do Santíssimo, já era quase 7 horas da noite. O dia inteiro diante do Santíssimo Sacramento. As pessoas da cidade ficaram assustadas porque chegou um padre, aí já começa o povo: "Olha, tem um padre na cidade, tem um padre na igreja." E já vai o povo curioso, né? Como sempre, cidade pequena, todo mundo vai lá ver o padre. Ele começa a conversar, visitar as pessoas de casa em casa, dar o catecismo, dizer para as pessoas que tem que mandar as crianças para estudarem o catecismo. E ele começou a fazer um trabalho de evangelização, de oração e de penitência. Ele fazia penitências horríveis, assim, para a nossa época de hoje, né? Ele passava a semana inteira comendo só batatas e ovos cozidos, só. E isso... Tinha dias que ele pulava as refeições, não comia nada. Nas quartas e sextas-feiras, fazia penitência. Muitas vezes, ao invés de dormir no seu colchão, que é super chique, né? Um Nimpoflex, né? De palha, ele dormia no chão para fazer penitência, no frio de Ars. Ele fez tanta penitência dormindo no frio, que o rosto dele afundou, assim, as bochechas. Mas ele começa a fazer um trabalho de iluminação daquelas pessoas. Alguns anos depois que ele estava na cidade, os bares todos fechados, a cidade na porta da igreja querendo confessar,
a fama do Padre Santo, porque além disso ele fazia milagres também, curava pessoas, fazia uma série de coisas assim, e a fama se espalhou tanto que o governo da França teve que fazer uma linha de trem saindo de Paris até a cidade de Ars por causa do Padre Santo. Mas ele era assim tão querido e tão limitado, que uma vez ele queria fazer uma bela homilia, né? E ele acordou na madrugada, às 2 horas da manhã, e ficou escrevendo a sua homilia. Várias homilias de São João estão escritas, e nós temos algumas delas. E ele escrevendo a homilia, ficou das 2 até as 6 horas da manhã escrevendo e decorando para celebrar a missa às 7 horas no domingo. Aí ele decorando e tal. Quando chegou na missa, ele estava tão empolgado e começou a falar com empolgação. Daqui a pouco ele se esqueceu da homilia. Aí ele sentou e começou a chorar. E enquanto ele chorava, toda a igreja chorava junto com ele, de emoção. Uma outra vez ele falou uma homilia sobre o inferno. Diz: eu vou falar para vocês o que é o inferno. E ele falando do inferno de uma forma tão realista e tão apavorante, que um homem que era criança na época em que ele disse esse sermão, 50 anos depois, quando ia falar do sermão, começava a chorar, de pavor do sermão. Mas ele se achava indigno, aí ele queria fugir da cidade, dizia que não ia ficar mais lá, que ele não era digno, que ele sempre assim. Multidões, vinha gente de fora, filas, que passava dias as filas esperando para serem confessadas por ele, porque ele tinha dons extraordinários. Tinha algumas pessoas que se sentavam na frente dele e ela não precisava dizer o pecado. Ele mesmo dizia: olha, você tem que pedir a Deus perdão por esse pecado, faça assim, reze isso e você vai ficar bem. E ele enxergava a alma das pessoas e o pecado delas. E as palavras que ele dizia, os conselhos que eles diziam, na verdade não eram palavras de um homem, mas era a própria graça de Deus que descia no coração daquelas pessoas, e vidas eram transformadas por causa de São João Maria Vianney. Já com seus 70 e tantos anos, ele, esgotado do trabalho, do cansaço, da penitência, das orações, das confissões, uma noite, ele no dia 4 de agosto, eu acho que é 1856, alguma coisa assim, não tenho certeza, ele deitou e não acordou mais, e apagou, como uma vela que se consumiu até a última gota. Foi sepultado, uma comoção geral na cidade de Ars, que na época da sua morte já era uma grande cidade, a igreja reformada, transformada, tudo muito bonito. Ele foi sepultado, e quando começou o processo de beatificação dele, foram fazer a exumação do corpo, e o corpo dele estava intacto e permanece intacto até hoje lá na cidade de Ars. Hoje é o dia do Padre, todo mundo vem dar os parabéns para a gente, um monte de mensagens que nós recebemos, parabéns pelo dia do Padre, parabéns por isso. Mas eu confesso para vocês que hoje é um dia muito difícil de celebrar a missa, porque nós estamos diante de um exemplo extraordinário, de um homem fora de série, de uma pessoa que foi escolhida por Deus para ser um grande farol. Eu, particularmente, diante de São João Maria Vianney, eu me sinto um jumento. Ele era um padre de verdade. Rezem pelos padres, pelos sacerdotes. De repente nós não teremos mais nenhum padre como São João Maria Vianney, porque ele foi extraordinário. Mas quem sabe você rezando muito e pedindo muito pelos padres, a igreja possa ter vários jumentos carregando Jesus para quem precisa. Que São João Maria Vianney reze por nós, interceda por nós no céu.